Segundo bloco do programa Cidade em Destaque, hoje eu tenho como entrevistado o professor Edivan Souza, ele que é pré-candidato do PSOL, pré-candidato a prefeito pelo PSOL. Professor Edivan, agora vamos falar um pouquinho da atual gestão. Né? O senhor falou que uma das coisas que te chamou mais atenção a ser candidato foi justamente o fato da atual gestão cuidar da educação. Qual é a análise hoje que o senhor faz dos 3 anos e aproximadamente 6, 7 meses da atual gestão? Muito bem. Assim, o Taveira, como eu sou funcionário público da educação, ele, primeiro é o seguinte, vamos já do comecinho, qual foi o critério que Taveira utilizou para poder escolher o secretário de educação? E aí você sabe, porque a própria Francisca foi anterior a mim na entrevista, ela falou, não teve critério. Ele não pensou a educação. Ele pensou talvez num cenário favorável a ele, dentro de Parnamirim, com empresários. Dar um destaque a essa situação. Então, o Taveira, ele não tem o apreço necessário em relação à educação. Né? O último item que mais me chamou a atenção, que inclusive foi o que me fez eu entrar na política, foi o Taveira, por exemplo, achar que o melhor projeto para a educação seria a militarização da escola através do PSIM, que é o Programa de Militarização da Escola do governo Bolsonaro. Sabe o que iria acontecer? Uma escola no município, que na verdade no estado vai ser lá em Felipe Camarão, ia receber verbas exclusivas para a escola, e essas verbas ia ser para tratar dessa escola, criando, de certa forma, uma diferença muito grande no tratamento da educação. Esses alunos, com a verba dessa escola, ia ter um tratamento diferenciado das demais escolas do município. Né? Ou seja, ele acha que esse projeto é interessante. Então, para ser mais direto, essa questão de extrair verbas para a prefeitura e gastar verbas, Taveira é show. Agora, ele precisa saber que existe o Ministério Público e o Ministério Público precisa dar atenção a isso. O Ministério Público, né, tem acompanhado a trajetória do Taveira e ele tem, por exemplo, falado, está muito preocupado com essa questão do Ministério Público, mas o Ministério Público está fazendo o seu trabalho, mas o Ministério Público deveria atacar exatamente contratos que o Taveira faz com a empresa terceirizada, que a Prefeitura faz, e também contratações comissionadas com salários altíssimos. O Ministério Público, anteriormente, o ano de 2018, foi, por exemplo, fazer determinadas declarações a professores, falando sobre o texto de jornada, falando sobre o concurso, colocando o concurso de 2015 numa situação muito complicada, que foi necessário fazer uma tag, cortar custos e etc. Sendo que a boa parte dos custos deveriam ser cortados de outras áreas, que, por exemplo, de contratação de terceirizado, porque é 3 vezes o valor, né? E contratos, como disse, de terceirizado e também comissionados. Então, a gente percebe que a atenção do Taveira em relação à educação, ela não é, por exemplo, de boa avaliação na minha concepção. E aí eu queria só alongar um pouquinho, Heloísa, para dizer o seguinte... não, aliás, eu vou deixar você fazer a pergunta. É melhor. Né? Então vamos falar um pouquinho de pesquisa, né? Certo. Toda semana, praticamente, é colocada uma pesquisa na rua, porém, a única pesquisa que foi registrada foi recentemente aí da Const, né? Que deu aí aproximadamente 30%, e alguns não foram citados. Isso lhe afeta de alguma forma, professor? Afeta positivamente. Eu achei interessante o que a professora Francisca colocou. Então, você assistiu a entrevista da professora Henrique? Assisti, como não? Coisa boa, obrigada. Como não, né? Por exemplo, eu tenho, aprovação nessa pesquisa. E exatamente pelo meu nome não ser citado. Por exemplo, eu sou um dos candidatos que não tenho rejeição nenhuma do povo de Parnamirim. Agora eu vou pegar esse gancho e vou te falar, 60% hoje do eleitorado parnamirinense não acredita na classe política de Parnamirim. Tá, eu também Como o PSOL, né, como o senhor que eu diria um outsider, que são aqueles políticos que vão entrar na carreira de política agora, como é que o senhor analisa essa rejeição e como que o senhor se apresenta diante dessa rejeição para poder tentar reverter esse quadro? Eu acho que assim como eu, o povo está muito atento. Porque assim, eu estou entrando na política e o povo vai entrar,
Essas pessoas que, por exemplo, que rejeitam, eles vão entrar na política. Por que eles vão entrar na política? Porque eles agora perceberam, coisa que não era percebido na história do Brasil, as pessoas não tinham, por exemplo, informações, elas não tinham fundamento para elas poderem chegar num político e dizer, olha, você fazer uma crítica ou até elogiar, sabe? Porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, eles estão vendo o meu posicionamento, estão vendo a minha disponibilidade, entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho dúvida que assim como eu, que sou, na verdade, como eu sou só um pré-candidato ainda, eu sou igualzinho a essas pessoas que rejeitam essa política, portanto, sou oposição, né, a essa política, e eu falei, inclusive na entrevista anterior aqui com o Pinto Júnior, falei que todos fazem parte do mesmo círculo, e que um ciclo se fecha, por exemplo, fechou do Maurício, abriu o outro do Taveira, agora talvez feche o do Taveira, vai abrir outro de outro alguém, porque eles vão fazer os ajeitadinhos deles, que isso é histórico em Parnamirim. Agora, o que acontece? As pessoas percebem isso. As pessoas percebem isso e por isso que existe esse nível de rejeição, que eu represento essa rejeição. Eu represento, eu estou dentro desse grupo de rejeição. Agora, falando um pouquinho sobre a outra pesquisa que coloca a Taveira com 30% dos votos, e esse 30% é insignificante, talvez represente aí talvez 6,5% da população geral. Isso. Então, o Taveira não tem aprovação, a gestão dele não tem aprovação da população, e a população, às vezes, quando não fala, é porque rejeita a pesquisa. De repente, não é nem o candidato. Fala assim, olha, eu não vou responder pesquisa nenhuma. Entendi. Entendeu? Aí, de repente, o entrevistador não pode deixar essa pessoa que ele perguntou em branco. Aí ele coloca assim, ó, não sabe, não opina, ou então, entendeu? Acaba colocando isso. E eu escrevi uma parte já, Heloísa, eu queria até que você desse uma olhada, se você tiver um tempinho. Claro. Já comecei a falar sobre essa pesquisa. Já falei um pouco sobre a pesquisa do voto útil, porque os políticos que estão no poder e que têm poder, né, financeiro, fazem pesquisa porque eles sabem da importância do voto útil. Eu escrevi uma matéria sobre o voto útil. Mas você acredita que isso tem influência hoje para o eleitorado? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tem muitas pessoas ainda que acreditam que se a maioria está pensando em fulano, de repente é nesse fulano que a gente vai votar. Então tem uma análise científica, política sobre essa questão, né, de, por exemplo, por que muitos candidatos dá tanta importância à pesquisa? Porque sabe que a pesquisa pode influenciar. E aí tem um socialista, tem um cientista político que fala sobre isso. Ele foi o responsável por fazer o projeto na Câmara dos Deputados, né, no Congresso, e fazer o estudo, e foi que deu origem, inclusive, às leis que fala hoje sobre a regulamentação, como fazer, como não fazer pesquisa, a transparência das pesquisas. Ele foi baseado nesse estudo desse cientista político, que surgiu essa pesquisa. Então, hoje, pode fazer pesquisa à vontade, só que se você quiser investigar, saber sobre a tendência dessa pesquisa, você pode. Você tem nota fiscal de quem pagou, quem foi que contratou, as áreas, os sexos que estão sendo... Então, hoje, se, por exemplo, se o Ministério Público assim, eu vou investigar essa pesquisa, eles têm elementos. Antes não tinha todos esses elementos. Não. Agora, a eleição esse ano ela é bem atípica devido ao quadro de pandemia que nós estamos passando, né? Aquele corpo a corpo não vai existir. Hoje é rede social. O senhor acredita que a rede social ela vai ajudar muito a isso que nós chamamos de pesquisa? Pronto, eu vou dizer para você baseado numa história que aconteceu comigo. Uma pessoa falou para mim, um colega, né, falou assim, Edivan, eu estou preocupado, é o seguinte, a tua campanha vai ser meio, essas eleições vai ser diferente porque tu não vai poder ir para o corpo a corpo, tal, não sei o quê. Eu falei assim, sim, entendi, é a coisa que todo político faz na época de eleição, né, porque depois não vai mais. Mas eu vou dizer para você o que vai acontecer, e a discussão que eu vou fazer com o pessoal, eu vou fazer esse corpo a corpo depois de eleito, se não der para fazer agora. Entendi. Eu vou fazer agora, se der, mas eu vou fazer depois de eleito, e eu vou dizer como. Porque a gente quer implementar uma gestão participativa, a gente vai valorizar os conselhos comunitários. Então a gente vai falar com os 22 bairros de Parnamirim, a gente vai diretamente conversar com eles. E sabe o que significa isso? E diretamente conversar com eles? O corpo a corpo. Agora, eu queria que o senhor deixasse um recado, nosso tempo já está praticamente indo embora, eu queria que o senhor deixasse um recado aí para o eleitorado de Parnamirim. Muito bem, eu quero agradecer a você, desculpa por, de repente... A gente está conversando aqui, eu estou respondendo diretamente para a Heloísa, mas as questões que a Heloísa está perguntando, de repente, é questões que você faz.
né? Então eu acabo de repente ficando mais no foco aqui com ela e esqueço de olhar na câmera ali para dar uma atenção para você. Então eu quero agradecer você ter acompanhado a gente conversar aqui a respeito da política, a respeito da cidade, que é apenas algumas células, a gente vai falar bem mais amplo durante o programa de campanha. Então, e quero pedir para você acompanhar a gente nas redes sociais. Nós temos redes sociais no Facebook, no YouTube, no Instagram. Então, nos acompanhe. Acompanhe o Potiguar Notícia, que está sempre publicando coisas para nós aqui. Tá ok? Muito obrigado. Eu agradeço aqui a visita do senhor. Iremos nos ver algumas vezes, né? Mais vezes. Eu tenho certeza que após a convenção a gente vai chamar o senhor aí para conversar sobre seus projetos, enfim. E a você aí, telespectador, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho. Depois eu respondo aqui